Meu caro ouvinte, eu sou o Dr. Luiz Miranda McNally. Bem, o questionamento que a Unimed está fazendo para o nosso público é sobre uma questão muito característica, inclusive nos dias atuais, que chama-se de arritmias cardíacas. A arritmia cardíaca não é uma coisa só apenas. É um complexo de problemas que ocorrem com relação, então, ao coração. Vamos a tratar de decifrar melhor isso. Cada coisa tem seu ritmo. Quando nós, por exemplo, ouvimos um determinado ritmo na música, nós diferenciamos esse ritmo, por exemplo, é de samba, se é um ritmo de bolero, se é um ritmo de rock, porque ele tem uma tomada de posições diferente com relação à bateria, inclusive, que comanda esse ritmo. Então, nós sabemos perfeitamente bem que na música, determinado tipo de ritmo, nós, então, catalogamos isso em nosso cérebro e nós sabemos que tipo de música nós estamos ouvindo. O coração também tem seu próprio ritmo. É um ritmo constante que todos nós sabemos que é aquele famoso tum-tac, tum-tac, tum-tac. Quando se acelera é aquele famoso tum-tac, 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 ou quando, então, diminui é o famoso tum-tac e assim mais vagarosamente. Quando ele se bate vagaroso, nós chamamos de bradicardia, e quando ele ultrapassa os 100 batimentos por minuto, nós chamamos esse ritmo de taquicardia. Não chega a ser uma arritmia. O problema é que são as taquicardias, que às vezes se encontram, inclusive, caracteristicamente com problemas que chama-se de palpitação. São aquelas sensações desagradáveis que nós sentimos em nosso peito. Essas palpitações, essas taquicardias que é uma determinada arritmia, podem ser graves como simplesmente podem ser situações normais. Por exemplo, o fato de eu subir um lance de escada, o fato de eu jogar um futebol, o fato de eu me sentir feliz ou simplesmente de receber uma notícia ruim, eu posso desencadear uma taquicardia normal, que é através dessa taquicardia normal e não sentir absolutamente nada de palpitações. Por outro lado, quando eu desencadeio taquicardias anormais, que podem ser decorrentes, inclusive, na parte de cima do coração, que nós chamamos de átrios, ou já, inclusive, mais dramaticamente, na base baixa do coração, que são as ventriculares, por exemplo, então aí cabe ao cardiologista, cabe ao médico decifrá-las, distingui-las e classificá-las. Conforme essas classificações que nós temos, então nós vamos dar a tonalidade do que deveria ser, isto é, essa tonalidade é uma tonalidade grave, aguda, etc. E, consequentemente, então, é o que nós chamamos de arritmias. Arritmias, então, podem ser potencialmente graves e há arritmias que não são graves, mas que se incomodam. Há determinados tipos de arritmias, por exemplo, que sentimos essas palpitações e que não são graves, mas nos incomoda do ponto de vista sintomático. Nós sentimos essa taquicardia dentro do nosso peito. Por outro lado, uma outra pessoa, seu vizinho, qualquer um, até da própria família, pode ter a mesma arritmia e não sentir absolutamente nada. Muitas vezes o médico trata as arritmias por causa dos sintomas que tem e não por causa da gravidade da arritmia em si. Há determinados tipos de doenças, outras, do coração, por exemplo, infinidades de doenças que podem ocorrer, entre elas, por exemplo, o infarto, que levam a arritmias. Normalmente, quem tem problema de infarto leva a arritmias mais graves e que é praticamente o que desencadeia, a grande maioria das vezes, a morte por infarto. Há aquelas outras situações também que nós chamamos de morte súbita, quando o indivíduo está normal, sem problema nenhum, e simplesmente morre subitamente. E nós temos observado isso com frequência, relativa frequência, até em jogos de futebol, pessoas atletas, que imaginamos que têm um coração, inclusive, estruturalmente bom. E nós temos condições de vê-los, inclusive, mortos no campo de futebol. A grande maioria desses pacientes, a grande maioria desses atletas, simplesmente morrem por arritmias, logicamente, que malignas. Há outros determinados tipos de sintomas também que simplesmente as pessoas não sentem ou não sabem decifrar esses sintomas e podem estar também relacionados a arritmias. Em síntese, quando nos defrontamos com uma questão de arritmias,
Só o médico tem condições de decifrar essas arritmias e dar, então, praticamente esse parecer se se trata de uma arritmia benigna ou de uma arritmia maligna. Se há necessidade de tratamento e mais, e se dentro do tratamento, que tratamento nós vamos fazer? A determinar o tipo de medicamentos para um tipo de arritmia ou para outro tipo de arritmias. Mas, por outro lado, e aí é que o médico, inclusive, tem condições de saber isso, há, por incrível que pareça, paradoxalmente, medicamentos que podem ser tratados para um determinado tipo de arritmia e que, ao mesmo tempo, esse medicamento desencadeia arritmias. Como digo, é paradoxal. Por isso se torna uma questão de extrema gravidade, às vezes, o diagnóstico e de extrema complexidade chegar a uma conclusão com relação à questão de arritmias. Quando a gente fala de arritmia, portanto, e finalizando, não é um tipo coisa, não é como falar em gripe. O que é o sintoma de gripe? É um sintoma de um vírus. Não. Arritmias é uma maneira genérica de falarmos sobre determinados tipos quando o coração sai do seu ritmo normal. Por isso o nome de arritmias. E como digo, uma vez mais, só o médico tem condições de decifrar esse tipo de patologias. E boa leitura!